A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todo o povo santo de Deus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é pastor Jorge Henrique, sou pastor presidente do Ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo, situado no bairro da Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil. Quero convidar a todos nesta noite para estarem participando conosco desse grande culto de louvor e adoração ao Eterno, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E eu creio em nome de Jesus que esta noite será uma noite de vitória, será uma noite de bênção, será uma noite de fortalecimento espiritual. E quero convidar a todos, logo após nós estivermos encerrando, estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor. Eu quero convidar a todos para que sentirem o desejo em seus corações para participarem conosco, celebrando aquilo que o Senhor nos deixou com incumbência. Fazei isso em memória de mim até que eu volte para buscar a minha igreja. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai eterno e Deus amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na Tua santa presença. E queremos agradecer por este dia, por esta semana, por essa semana que se inicia, pela semana que passou. Queremos agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido espiritualmente. Queremos agradecer, Senhor, por mais esse culto, por esta oportunidade de podermos estarmos aqui te adorando em espírito e verdade, buscando o Senhor de todo o nosso coração, buscando a Tua misericórdia, buscando a Tua graça, buscando a Tua bênção, buscando o Teu amor, buscando conhecimento, sabedoria, Pai, buscando intimidade, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo de forma abundante, plena, contínua, sobre cada um de nós, Senhor. Nos assiste em todas as nossas necessidades. Perdoa-nos, ó Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo que porventura nós possamos ter feito, de alguma maneira possamos ter te desagradado. Reconhecemos essa natureza pecaminosa, Pai, que nos afasta e nos distancia do Senhor, mas sabemos que pela Tua misericórdia, Pai, nós somos alcançados. E por essa razão estamos aqui na condição de réu confesso, estamos aqui na condição de pecadores, pedindo, clamando, Pai, almejando que o Senhor nos perdoe de cada uma das nossas falhas, de cada um dos nossos pecados. E que o Senhor possa presenciar, estar, permanecer na vida de cada um de nós, nos guiando, nos orientando, nos exortando, nos corrigindo, nos aperfeiçoando a nossa fé. É o que nós pedimos nesta noite, Pai, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja, louvado seja o nome do Senhor, ó Deus de glória e Deus de poder. Queridos, nós vamos agora nesse momento partir para a palavra. E eu creio em nome de Jesus que esta palavra nesta noite será uma palavra de bênção para nossas vidas. Amém? Eu creio que esta noite será uma noite de reflexão, uma noite de fortalecimento espiritual, uma noite, Pai, que estaremos edificando as nossas vidas, Pai, porque só o Senhor é Deus. Então pedimos, Pai, que o Senhor possa nesta noite derramar sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor, de forma abundante e contínua sobre cada um de nós. Amém, queridos? Bom, nós sabemos que o nosso Rei Jesus Cristo é um Rei cheio de amor. Esse amor é um amor imensurável pela sua igreja, pelos seus filhos, pelo reino, né, pela obediência, a vontade de realizar, a vontade de cumprir, a vontade do Pai. E nós estamos aqui nesta noite para falar acerca desse amor, né? Falar desse ato, desse gesto tão virtuoso, tão bondoso. Infinitamente, meu Pai, nós não temos palavras para descrever esse amor que o Senhor tem nos concedido. Mas o vosso Filho Jesus, aquele que está sentado à direita do Senhor, entregou a si mesmo por causa das nossas vidas. Se entregou na cruz do Calvário, derramou seu sangue santo para que nós hoje estivéssemos aqui na condição de salvos. Nós cremos que fomos remidos e lavados pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, pelo vosso Filho Jesus. E por essa razão, Senhor, pedimos, abre o nosso entendimento, nos dá direcionamento, discernimento. Pai, que o Senhor cumpra a sua vontade em cada um de nós. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos observar que em muito pouco tempo, amados, a presença
de Jesus chegará ao fim nesta terra no qual nós estamos vivendo. Porque a palavra de Deus diz que chegará um determinado tempo que muitos buscarão o Senhor, mas não vão encontrar. É isso, igreja. Que muitos vão buscar o Senhor, mas não encontrarão, porque o tempo já foi passado. E nós temos que entender esse significado. Nós temos que alertar o mundo, falar às pessoas acerca desse amor de Jesus, falar do propósito de Jesus para a vida de cada um de nós, para a vida dos seres humanos, pela sua criação. O Senhor nos ama, o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos abençoado. Por essa razão nós temos que cumprir e de pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós entendemos que aquele Pai tinha enviado ao mundo, né? Aquele que o Pai enviara ao mundo, na verdade, para completar o que, igreja? Completar a sua missão. E num determinado momento, o nosso Rei Jesus irá reassumir o seu poder e a sua glória. Num determinado momento, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porém, nós precisamos observar que esse caminho de volta ao Pai necessitava, sim, igreja, passar pela cruz. Esse caminho de volta para casa, Jesus precisava passar pela cruz, cumprir com aquilo que o Pai tinha determinado, tinha colocado em suas mãos. Amém, igreja? E por essa razão, andando por esta vereda, ele cumpriria o propósito do Pai em mandá-lo ao mundo e comprovaria, igreja, seu grande amor por aqueles que estão no mundo. Jesus havia concentrado seu amor de maneira especial e no cenáculo este amor foi completamente derramado. De que forma, igreja? Em ações, em palavras, em atitudes, gestos do nosso Rei Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua própria vida em favor de seus amigos, disse ele, Jesus, lá em João 15, versículo de número 13. Lá em João 13, versículo de número 1, ele diz: lemos que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Significa que ele os amou de maneira plena, absoluta. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amou-os até o fim. Esta é uma afirmação chave de tudo aquilo que ocorreu no cenáculo. A cena que se seguiu ali, naquele momento, era uma exposição dramática da grandeza do amor de Jesus pelos seus discípulos, igreja. O amor que Jesus sentia por eles era um amor que não poderia ser sufocado pelo poder das trevas. Nada nem ninguém poderia impedir que Jesus viesse, que pudesse, ou que Jesus não pudesse demonstrar esse amor. Embora soubesse que o inimigo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão, aquele que viria traí-lo, né? Jesus ainda assim levantou-se, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha e cingiu-se com ela. João 13, 2, 4. Para cumprir com aquilo que ele tinha colocado em vossos corações. Serviço esse, amados, através do qual Jesus expressou o seu cuidado e o seu amor pelos seus discípulos, no qual oferecido a despeito do seu pleno conhecimento.
de que Judas o trairia. Lá no versículo 11, daquilo que estava lá no versículo 11 e versículo 38. Onde Pedro, num determinado momento, o negaria. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Não obstante dessa traição e covardia por parte dos homens, o amor divino foi ofertado de forma espontânea e de maneira livre. Mesmo conhecendo plenamente sua exaltada posição e poder, Jesus não deixou de oferecer o seu eterno amor aos seus. Sabendo que o Pai tudo confiara em suas mãos, no versículo 3, ele deliberadamente humilhou-se para atender às necessidades dos seus discípulos. Sacrificou-se por eles, submetendo-se a uma autoridade que estava infinitamente abaixo dele. Suas palavras a Pilatos foram: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Oh, glória! João 19, 11. Ele disse a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Sua calma, a superioridade em face das numerosas acusações dos seus inimigos, dos seus adversários, daqueles que queriam a morte de Jesus, aqueles que não aceitavam o reino de Deus, o Filho de Deus sobre a face desta terra. Mostraram que ele foi uma vítima, sim, vítima essa, voluntária. Ele não se tornou um mártir relutante. O amor de Jesus superou, igreja, as barreiras de todas as classes sociais. As palavras, sabendo que viera de Deus e voltaria para Deus. João 13, 3. Indicam que ele estava plenamente consciente da sua origem e do seu destino divino, igreja. Porém, concedeu em ministrar aqueles que naturalmente eram infinitamente inferiores a ele. E ele o fez por quê, igreja? Pelo seu amor divino, que transcende as barreiras de todo e qualquer tipo de classe social. Faz com que o Senhor da glória se torne servo dos homens. Porque ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Não é isso, igreja? Na sua infinita humildade, no seu infinito amor, em nos demonstrar, em querer nos ensinar algo que transcende o nosso entendimento. Perceba que o ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos foi um maravilhoso gesto de humildade. De acordo com o costume local, a hospitalidade oriental era que um escravo lavasse os pés dos seus convidados, que porventura tinham enfrentado o pó e a lama das estradas. Isso era um costume naquela época, naquela região. Os escravos que tinham a incumbência de lavar os pés daqueles que chegavam nas suas residências. Sendo que a última ceia de Jesus junto aos seus discípulos ocorre num ambiente privado. E provavelmente, queridos, com um encontro secreto, reservado. Podemos entender porque naquele momento, naquele local, naquele lugar, não havia nenhum escravo presente para cumprir esta tarefa. Além disso, amados, as mentes dos discípulos naquele momento estavam
completamente preocupadas com os sonhos, né, de elevadas posições no reino de Deus, que ansiavam que viesse a alcançar. Cada um deles tinha em seu coração receio que um dos seus irmãos reclamasse o melhor lugar no reino que estava por vir. O Senhor disse: aquele que quiser ser o primeiro será o último. Não é isso, igreja? Sim ou não? Porque esta condição, meu amado, não existe primeiro, segundo, terceiro. Todos são iguais diante dos olhos de Deus. Ninguém é maior ou menor. Ninguém tem maior autoridade, menor autoridade. A questão não está aí. Mas perceba que os discípulos estão na sua natureza humana. Porque nós somos imperfeitos. Nós nos deixamos levar, muitas vezes, pela nossa natureza humana. Não é isso, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Está entendendo, pastor? Consequentemente, nenhum deles estava ali dispostos a se rebaixar voluntariamente a lavar os pés um dos outros, comprometido com aquele ato. Estavam ali sim, até mesmo prontos para lutar um pelo outro, mas não para se humilhar a lavar os pés um dos outros. Amém, igreja? O amor de Jesus era um amor ativo, presente. É declarado 2 vezes no momento no qual a Santa Ceia foi interrompida. No capítulo 13, verso de número 2, diz que foi durante a Santa Ceia que esta ação tomou lugar. E lá no verso de número 4, enfatiza que a declaração acrescentada, ele diz: levante-se da mesa. Os discípulos, ao chegarem ao cenáculo, esperavam encontrar alguém que fosse realizar aquela tarefa, que seria lavar os vossos pés. Só que naquele local não se encontrava nenhum escravo para realizar tal tarefa. Em vez de se humilharem, assumir os seus lugares à mesa de uma maneira limpa, transparente, eles simplesmente assumem o lugar na mesa, ainda mesmo sujos, sem lavar os pés, porque não tiveram humildade suficiente para assim fazer um pelo outro. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que Jesus, após aguardar em vão que algum deles se manifestasse, assumisse o lugar de servo, finalmente trouxe para si essa incumbência, essa responsabilidade, para demonstrar a partir do seu exemplo que Jesus, na condição de filho de Deus, de rei, ele traz para si essa responsabilidade de lavar os pés dos seus discípulos. Embora tarefa essa fosse desagradável, era necessário ser realizada. Porém, o amor de Jesus fala mais alto. O amor de Jesus toma essa iniciativa em realizar, em fazer. O amor de Jesus, igreja, purifica, renova, limpa, transforma. Perceba que o diálogo que se seguiu entre Jesus e Pedro ilustra um princípio muito mais profundo do que mera posição social. O protesto naquele momento de Pedro para que Jesus não lavasse seus pés, pois se sentiu envergonhado
pois ele julgava inconveniente que o mestre viesse a lavar os pés de um discípulo. Jesus não respondeu. Jesus então respondeu a Pedro: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. João 13, versículo de número 7. E se eu não te lavar, não tens partes comigo. Amém, igreja? Era necessário que Jesus viesse realizar aquele ato. O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois, no tempo determinado. E se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. A resposta do mestre possuía um significado espiritual tão profundo que Pedro, naquele momento, não pôde entender, não pôde interpretar. Porém, mais tarde, o significado seria entendido à luz da cruz, que provê para nós, igreja, purificação, né? Estar limpo, estar purificado. Amém, igreja? Glória a Deus. E é bom relembrar que esta miraculosa purificação da parte de Jesus, e sem essa purificação, né? Sem esse banho, né? Para que você possa estar limpo, purificado, sem esse ato, ninguém herdará o céu. Amém, igreja? Como Paulo disse, Deus nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Está entendendo, igreja? Glória a Deus. Paulo disse, Deus nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, para que, sendo justificados pela graça, perceba, justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém, igreja? Glória a Jesus. Perceba, a purificação operada pelo amor de Jesus, ela deve ser constante. A resposta desajeitada e impulsiva de Pedro naquele momento, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele faz esse pedido a Jesus, lá em João 13, 9. Ele não queria perder nenhuma bênção que Jesus poderia lhe dar. Pedro, na verdade, irmãos, foi motivado por uma afeição genuína pelo Mestre. Jesus então responde a Pedro: quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Está entendendo, igreja? Os verbos banhar e lavar têm ideias diferentes, significados diferentes. Banhar, na verdade, significa lavar o corpo inteiro, por completo. Lavar é a descrição da lavagem de uma da parte do corpo, tal como a face ou as mãos. A impureza causada pela natureza pecaminosa do homem, ela pode ser removida de uma vez por todas através do batismo, igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Toda impureza, tudo aquilo que não presta, todo lixo espiritual, toda imundície, ela será lavada através do batismo. Tu estarás limpo. Aleluia. Mas ele necessita de uma purificação constante para remover as impurezas que o contaminam no seu dia a dia.
Ele estabeleceu o exemplo de serviço, não de contenda. Estabeleceu o exemplo de humildade, não de exaltação própria. Ao cingir-se com uma toalha, Jesus estava ali representando sua missão. Ele estava encenando o quadro que encontramos lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de 6 ao 8. Depois vocês podem conferir na palavra. Amém, igreja? A história do cenáculo, queridos, nos mostra que não havia tarefa humilde demais para o amor de Jesus. Ao lavar os pés dos seus discípulos, a mais humilde das tarefas, ele enfrentou com grande resistência por parte deles, pois naquele momento não podiam compreendê-lo. Depois de ouvi-lo ministrar a palavra com autoridade divina, tinham muitas dificuldades ainda em deixá-lo realizar aquela tarefa tão servil para eles. Mas não havia como impedi-lo de assim realizar. Porque seria necessário Jesus assim o fazer. Está entendendo, igreja? Depois de lavá-los, sua ordem foi: deveis lavar os pés um aos outros. João 13:14. Seu exemplo de humildade deveria ser copiado por seus seguidores. Ao tomarmos parte na ordenança do lavar pés, mostramos que estamos ansiosos a realizar este ato de humildade, assim como foi realizado pelo nosso Salvador e Filho de Deus, Jesus Cristo. Não há vergonha nenhuma, querido. Isso é uma incumbência por parte do Senhor. Ele diz para os seus discípulos: assim fazeis um com os outros. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos hoje realizando, fazendo a mesma coisa que foi realizada por Jesus aos seus discípulos. É um ato que simboliza a condição da mente e do coração dos filhos de Deus, igreja. Portanto, a participação na ordenança da humildade requer de nós um autoexame profundo. Se estamos de fato preparados para assim nos humilharmos em lavarmos os pés um dos outros. Está entendendo o que o pastor está dizendo nesta noite, igreja? Sim ou não, irmãos? É um ato que simboliza a condição das nossas mentes e dos nossos corações. Se estamos de fato convertidos, se estamos de fato preparados para assim o fazer para com os nossos irmãos. Se estamos preparados a nos humilharmos, para lavarmos os pés uns dos outros. Estamos aqui, igreja, para servir. Estamos aqui para realizar. Não estamos aqui para ser servidos. Estamos aqui para copiarmos, para colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou como legado, como ensinamento. Para que de fato e de verdade sejamos a imagem e a semelhança de Cristo sobre a face desta terra. Para que de fato e de verdade possamos fazer a diferença nesse mundo em trevas, igreja. Se nós estamos aliados, se nós estamos caminhando conforme o mundo, qual é a diferença que estamos fazendo no reino de Deus? Se vivemos de acordo com o mundo, qual é a diferença que estamos fazendo para o reino de Deus? Está entendendo? Precisamos andar segundo os princípios estabelecidos pela palavra de Jesus. Precisamos amar o nosso próximo. Precisamos ser sensíveis
a dor do nosso próximo, a necessidade do nosso próximo. Não devemos nos abstermos de termos um coração quebrantado para estender as nossas mãos e, se for necessário, lavar os pés daqueles que têm sede, daqueles que precisam, ajudar aquele que tem necessidade. Nós precisamos cumprir os nossos deveres. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos ser discípulos de Jesus Cristo. Nós sempre precisamos sermos imitadores de Cristo, igreja, para que o nome dele seja exaltado e glorificado nos céus e na terra pelos lábios dos homens. Precisamos ser a identidade. Precisamos ser a igreja que o Senhor preparou. Meu irmão, minha irmã, estamos passando por tempos difíceis, tempos de turbulência, de conflito, de guerras. As coisas vão, a cada momento, ficando mais instáveis. Mas eu quero dizer para você nesta noite, estamos debaixo de uma autoridade que já é superior a tudo e a todos, meu irmão. Estamos debaixo de uma autoridade que nos prometeu que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, o Senhor, o nosso Deus, jamais se esqueceria de nós. Ele disse que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque Ele estaria conosco. Ele disse, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Ele disse, ainda que morra por mim, viverás. Aleluia. Seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Devemos buscar o Senhor em oração. Devemos buscar na leitura bíblica. Aqueles que podem jejuar, que jejuem. Precisamos estarmos no templo, precisamos estarmos ali, nos colocando à disposição da igreja para ajudar na obra, para colaborar na obra, sabe? Não devemos somente ficar sentado no banco, numa posição, sabe, de conforto, mas devemos nos apresentar para a obra de Deus, para realizar a vontade de Deus, para fazer a obra do Senhor sobre a face desta terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não vou me estender, que nós estaremos realizando agora a Santa Ceia do Senhor. Quero convidar os meus irmãos que sentirem os desejos em seus corações de participarem conosco, que possam estar providenciando, se ainda não foi providenciado, que possam estar providenciando os elementos da Santa Ceia. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Nós possamos estarmos nesse espírito, possamos permanecer no amor de Deus, possamos buscar no Senhor a força, a unção, a graça, a paz que emana dele, meu irmão. Sabemos que os dias são difíceis, sabemos que estamos passando por situações complicadas, mas o Senhor há de nos dar a vitória. Aleluia. Amém. Porque o nosso Deus é um Deus fiel, um Deus que não dorme, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos guarda. Amém? Então eu peço que os irmãos possam estar providenciando para que possamos, em nome de Jesus, realizarmos nesse momento aquele ato, aquele cerimonial que o Senhor, antes de ascender aos céus, nos deixou. Façam isto em memória de mim, até que eu volte. Não foi isso, igreja? E nós estamos aqui como servos fiéis a Deus para realizar a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu quero convidar a igreja nesse momento para um minuto de reflexão, para estarmos orando, buscando, nos apresentando a Deus do jeito que estamos, mas pedindo purificação, pedindo perdão, pedindo a misericórdia, reconhecendo que somos carentes, que somos dependentes da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor. Porque é assim que nós devemos nos sentir diante de Deus. Somos imperfeitos.
Nós precisamos confessar os nossos pecados, amém, igreja? Precisamos reconhecer as nossas limitações diante do altar, diante de Deus, para que Ele possa nos purificar, para que Ele possa nos remir, nos lavar daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É que nos liberta de toda ansiedade, de toda circunstância contrária. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Jesus. Eu quero pedir perdão aos irmãos, estão tendo uns barulhos, né, externos. Eu prego aqui no meu apartamento, na minha casa, de frente com a praça. E normalmente, após eu terminar o culto, vai acabar todo o barulho. É sempre assim. Durante o culto, há o barulho, manifestações. Sabemos que isso é algo, é algo do adversário, do inimigo. Porque ele se incomoda quando nós pregamos o Evangelho. Ele se incomoda quando nós realizamos a vontade de Deus. E por essa razão, nada nem ninguém pode nos impedir de adorar o Senhor. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Até o dia que o Senhor nos conceder um espaço, até o dia que o Senhor nos der um local, estamos aí aguardando no Senhor. E sabemos e cremos que no tempo dele, Ele há de nos abençoar nesse sentido. Há de nos conceder um espaço para que onde possamos receber os irmãos, onde possamos estarmos reunidos para ensinar a palavra, para confraternizar, para estarmos ali em comunhão, para estarmos realizando os batismos nas águas, para estar recebendo as famílias, consagrando os nenéns, as crianças, né? Realizando matrimônios, enfim. Estaremos ali para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Mas eu não posso, né, me abster de pregar a palavra por causa dessas interferências externas. Né? Então eu estou aqui na humildade, me atrapalha, me tira a minha concentração, mas não tem problema nenhum. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém. Amém? Eu creio que esta noite é uma noite de vitória, uma noite de poder, onde o Senhor está trabalhando, não somente na minha vida, mas na vida da igreja, daqueles que creem, daqueles que têm fé, aqueles que, sabe, ultrapassam, transpõem, né, as dificuldades, que vão além, que estão determinados, que creem, né, que colocam na sua alma, no seu coração, que tudo é possível que crer, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que não há outro Deus em nossas vidas a não ser o Senhor. Que este local, este lugar está cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça, da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar, queridos. Pai eterno e Deus amado, estamos aqui nesta noite, Senhor, para cumprir com aquilo que o Senhor nos deixou. Fazei isto em memória de mim. Estamos aqui para realizar esse cerimonial. Nós estamos aqui, Senhor, para chorar a morte de vosso Filho Jesus. Nós estamos aqui celebrando a vida, porque nós cremos e temos a plena convicção que Ele, sim, passou pelo sacrifício da cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu aos céus e está sentado à tua direita. E nós sabemos que o nosso Redentor vive, que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E por essa razão, humildemente, com todas as nossas falhas, porque somos pequeninos, frágeis, deixamos nos levar pela nossa natureza humana, acabamos pecando, mas estamos aqui, Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome, pedindo que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós, que derrame do Teu Espírito, da Sua graça, do Seu amor sobre esse ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo, sobre este lugar, sobre esta família, sobre todos aqueles que estão aqui nesta noite, nesse momento, orando conosco, intercedendo, voltando seus corações para o Teu reino, Senhor. Que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós, que nós possamos, Pai, sermos dignos de nos sentarmos à mesa e cearmos, Pai, na Sua intenção, fazendo aquilo que o Senhor nos deixou. Estamos aqui, que não seja um ato, meu Pai, apenas, meu Pai, simbólico, mas seja um ato profético, seja um ato, meu Pai, sobrenatural, espiritual, se manifeste neste lugar, o espiritual se manifeste entre nós, que possamos, Pai, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua presença, sentir a Tua presença entre nós, Senhor. Que o Senhor nos consagre, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ilumine, nos fortaleça, que nos ame, que seja nosso melhor amigo, que esteja entre nós, Senhor, porque as nossas vidas estão nas Tuas mãos. E o nosso desejo é fazer a Tua vontade, o nosso desejo é viver segundo a Tua palavra, o nosso desejo é andar com o Senhor dia e noite e dia.
Então, Senhor, renova as nossas forças nesta noite, purifica, nos consagra, nos liberta, nos fortalece, nos dê unção, nos dê luz, nos dê paz, nos proteja, nos dê vida longa, nos dê saúde, nos dê capacidade espiritual, psíquica e física. Repreendido esteja todo espírito maligno, toda legião do inferno, toda casta de demônios sejam repreendidos em nome de nosso Senhor Jesus. E que possamos estarmos, Pai, envolvidos pela Tua armadura espiritual, com os Teus anjos acampados ao nosso derredor, e com o Santo Espírito do Senhor habitando em nós, Senhor. Fazendo morada para esse local que foi preparado para que o Senhor habite, para que o Senhor permaneça. Que possamos viver em santidade, que possamos viver segundo a Tua palavra, que possamos viver na Tua presença. É o que nós pedimos nesta noite, Eterno, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém? Bom, eu vou pedir à irmã Tatiana, que está aqui comigo, me acompanhando, e minha filha Yasmin, para estar consagrando os elementos desta noite. E assim, a partir do momento que acabamos de consagrar, será servida a Santa Ceia, e assim daremos prosseguimento ao cerimonial desta noite. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmã, a paz de Cristo seja contigo. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Deus. Senhor Deus amado e Pai querido. Rei da glória, Jesus. Eis aqui, Senhor Deus, diante do Teu altar, os elementos da Tua Santa Ceia, Senhor. Mais uma vez aqui reunidos diante de Ti, Senhor. Nós clamamos que o Senhor derrame sobre esses elementos da Tua unção, Senhor. Que não seja simplesmente um suco de uva, um mero pedaço de pão, mas que seja fortalecimento para a nossa alma e para o nosso espírito, Senhor. Cura, restauração, renovo, Senhor. Não somente para o corpo físico, mas também para a nossa alma, que nós possamos, Senhor Deus, sair edificados, sair transbordando, Senhor Deus, um pouquinho da Tua unção, Senhor. Perdoa, Senhor Deus amado e querido, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Tudo que porventura fazemos, Senhor Deus, que vai de encontro ao Teu querer e à Tua vontade. O Senhor é um misericordioso, Senhor. O Senhor sonda cada um dos nossos corações, meu Pai amado. Que o Senhor possa liberar ao perdão, que o Senhor possa, Senhor Deus amado, apagar os nossos erros, os nossos pecados, e que nós possamos estar limpos diante do Teu altar nesta hora, Senhor Deus, para fazer parte, Senhor Jesus, junto com a grande família de Cristo, neste momento, que a Tua palavra diz, Senhor Deus, que é muito importante diante do Senhor. E aqui estamos, Senhor Deus, para tomar posse, Senhor Deus amado, daquilo que a Tua palavra nos ensina. Estamos aqui nos arrependendo, rasgando, Senhor Deus, os nossos corações diante do Teu altar, para ser dignos, Senhor Deus amado, de receber do Teu sangue e do Teu corpo nesta hora, Senhor. Abençoe a todos nós, Senhor, meu Pai, nesta noite. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória. Grande é o Senhor. Amém, igreja? Estou aqui com o meu copo de suco de uva, pão que representa a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, e o sangue que foi derramado. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Vai em João 6, 53 ao 58, o Senhor disse. Jesus lhe disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Lucas 22, 19 e 20 diz: tomando o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim.
podei comer do pão. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de vocês. Podem beber em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Glória, Senhor. glória a Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por mais esse domingo, por mais esse momento de cerimonial, pela palavra. Estamos aqui reunidos como igreja, como família. Podemos estarmos aqui cultuando. Podemos estarmos aqui, meu Pai, te buscando de todo o nosso coração. Estaremos agora nesse momento encerrando esse culto. Mas que a tua presença permaneça entre nós. Que o teu Espírito Santo esteja em nós, Pai. Não só nesse momento, mas por toda a eternidade. Amém, Jesus. Que tenhamos a tua presença contínua, meu Pai, em nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso melhor amigo. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos conduzindo, nos guiando sobre a face desta terra. Até que possamos alcançar a salvação das nossas almas, para que lá no céu permanecemos, meu Pai, de forma contínua na Tua presença por toda a eternidade. Louvado seja o Teu santo nome. Agradeço por esse domingo, agradeço por a semana que passou, e creio em nome de Jesus que essa semana que se inicia no dia de hoje, Pai, será uma semana de vitória, será uma semana de milagre, será uma semana de bênção. Será uma semana de cura, será uma semana de restauração, de libertação, de coisas do sobrenatural do Senhor. Opera as tuas maravilhas na vida da tua igreja, Senhor. Sinta-se à vontade entre nós, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Não há outro Deus além de ti. Fica conosco, Senhor, nos renova, nos fortalece espiritualmente. É o que eu te peço nesta noite, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a sua bênção apostólica, erga as suas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus, e que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. E a vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.